E quando você domina esses parâmetros, você consegue utilizar ele para resolver as sincronias. Importante, a sincronia, você tem que ser treinado, como eu falei no começo, não é o tempo de experiência, mas é o treinamento que faz você identificar e corrigir a causa. Muito importante, a causa pode depender do paciente ou pode depender do ventilador. E aí você vai atuar na causa e não no sinal. Você vai identificar o que é que está acontecendo para ir fazer o melhor ajuste com o paciente. Sempre identificando a causa. Mais uma vez, a causa. Pô, como assim? Pô, se ele tem um escape no circuito do ventilador, é uma conexão que está solta, pode gerar uma sincronia, pode. A causa é do circuito, você ajusta o circuito. Se o paciente está com uma oscilação cardíaca aumentada ali, que dá, não aumentada, né? Está passando essa pressão para o ventilador está achando que aquilo dali é um alto disparo, você tem que corrigir o batimento cardíaco do paciente. Não, você vai aumentar o disparo do ventilador. Então, você tem que identificar qual é a causa. E aqui tem uma tabela daquele estudo que eu coloquei para vocês, de 2018, uma revisão sobre a sincronia, e ele fala do tempo de subida e do rise time para corrigir a sincronia de fluxo insuficiente e fluxo excessivo. Só vou debater esse tipo de sincronia aqui hoje. O rise time pode atuar em outras? Pode, mas vamos só debater esse daqui para sair com esse daqui, claro. Então, a causa pode ser do ventilador ou do paciente. Lembra que eu falei ali? A sincronia, a causa pode ser do ventilador ou do paciente. Ventilador, se eu tenho um fluxo insuficiente, isso pode estar acontecendo porque tem um tempo de subida longo e você pode ter feito esse ajuste errado. Como assim, Antônio? Volta para o gráfico lá. Isso daqui é um ajuste errado. É um tempo de subida longo. Esse tempo de subida longo, se o paciente está com aumento da demanda, pode gerar uma sincronia de fluxo. É você que está causando, porque você não sabe ajustar um rise time. Pega o ventilador e não sabe testar e identificar como é que se ajusta esse rise time. Cada ventilador vai ter uma forma de ajustar. Mas você tem que entender no conceito, você consegue aplicar na prática clínica. Então, é um ajuste você que está fazendo errado. Então, se eu tenho um fluxo insuficiente, a causa do ventilador, esqueça essas outras coisas que não é o objetivo de hoje, deve ser a pressão aplicada, o fluxo em VCV, a gente está focando no rise time, é um tempo de subida longo, você que ajustou, e você pode corrigir esse ajuste. Ó, só mais lembrando uma vez, ó, causa do paciente, excesso da demanda ventilatória, comando neural elevado, como você pode corrigir? Estimular o comando neural e demanda metabólica, controle de febre, dor, acidose metabólica, ansiedade. Só para lembrar, a causa pode ser do ventilador do paciente, mas do ventilador, você que ajusta esse tempo de subida longa. E o fluxo excessivo? Um fluxo excessivo pode acontecer porque você ajusta o tempo de subida muito curto, gerando um overshoot. Você dá uma pressão, atingindo a pressão mais rápida. E aí dá aquela espícula no gráfico, no início do gráfico de pressão. Em PCV pode até ter uma ciclagem prematura se acontecer isso. Um reflexo pode ser gerado também. Então, você tem que fazer essa ventilação ajustada. E como corrigir? Aumentar o tempo de subida. Então, fluxo excessivo, você pode aumentar o tempo de subida e corrigir esse overshoot. E aqui mais um gráfico demonstrando esse tempo de subida lento, tem um pico de fluxo menor, tempo de subida satisfatório, pico de fluxo maior do que esse, e aqui o overshoot, tendo esse abaulamento no gráfico de pressão, que pode ter uma espícula no gráfico de fluxo. Tem alguns ventiladores que você consegue ver de uma maneira mais fácil, outros você tem que dar um zoom para conseguir ver esse overshoot. Dominando esses conceitos, sabendo os conceitos básicos, você consegue atuar de uma maneira mais segura dentro da terapia intensiva. Lembrando que a fisioterapia em terapia intensiva não é só ventilação mecânica, mas você sim tem que dominar muito a ventilação mecânica. Você pode ajustar rise time em ventilação não invasiva, você pode ajustar rise time em pressão de suporte, pode ajustar rise time em PCV. Você tem que ventilar de uma maneira assertiva o paciente. E isso é um pouco do que você deve dominar.